Seja bem-vinda a esse vídeo. Eu vou conversar hoje aqui com você sobre os 5 mitos do sono do bebê. Meu nome é Priscila Schoffer, sou especialista internacional em sono infantil e bem-estar familiar, mãe de 3 filhos e tenho um método de sono que já ajudou mais de 1000 famílias em mais de 8 países. E aqui eu vou trazer 5 mitos, mas na verdade até antes de gravar o vídeo eu estava avaliando, tem muitos outros mitos, daria para gravar vários vídeos sobre os mitos do sono do bebê e da criança. Mas aqui eu vou trazer 5 que eu acredito que são os que eu mais vejo nos atendimentos e que trazendo aqui talvez vai ajudar você a entender o porquê que o seu bebê está com dificuldade de sono ou se você já foi atacada por um desses mitos que eu vou apresentar aqui. O primeiro mito é um que a gente já vê logo que os pais chegam da maternidade, onde muitas vezes vai ter uma avó, uma madrinha, uma tia que vai dizer: não deixa esse bebê dormir de dia, porque senão ele não vai dormir à noite. Esse bebê está dormindo muito de dia, por isso que ele não dorme à noite. O bebê precisa ficar acordado. Muitas pessoas ainda acreditam que o bebê precisa ficar acordado durante o dia para dormir à noite. Mas na verdade isso é um dos grandes mitos. Por quê? Quem entende sobre pressão de sono, quem trabalha com desenvolvimento infantil, sabe que o bebê, e principalmente o bebê pequeno, ele tem uma pressão de sono muito baixinha, uma janela de sono muito baixa. Principalmente os bebês recém-nascidos, 1 mês, essa janela de sono não passa de 1 hora. 1 hora. Então, se eu deixo esse bebê muito tempo acordado durante o dia, ele vai entrar em efeito vulcânico, vai começar a ficar muito estressado. Muitas vezes ao final do dia a família até pensa que ele está com cólica, mas não é cólica, é sono. É o efeito vulcânico do sono. A pressão de sono ficou tão esticada que esse bebê entra em erupção. Então, o que a gente precisa entender? Isso é um grande mito. E na verdade o bebê precisa dormir durante o dia para conseguir dormir à noite. Claro que depois, passando os meses, a gente precisa entender as estratégias das sonecas. Muitas vezes, quando eu vou fazer as anamneses, nos atendimentos, eu vou ver, as sonecas estão em horários errados. Existe horário errado para a soneca? Existe sim, horário errado para a soneca. Por isso a importância dos pais estudarem sobre sono. Sempre digo que os pais deveriam ser protagonistas na condução da rotina de sono, porque ela impacta diretamente na qualidade familiar. Então, o primeiro mito é esse: não dormir de dia para dormir à noite. Um X, porque o bebê precisa dormir de dia para dormir também à noite. Segundo mito, que eu escuto muito: esse bebê precisa dormir no claro, porque senão ele vai trocar o dia pela noite. O bebê tem medo à noite de dormir no escuro, precisa deixar um ponto de luz. 2 informações extremamente erradas também. O bebê durante o dia pode e na verdade deveria dormir em escuro total, porque é quando a gente consegue relaxar ainda mais o seu sistema nervoso. A gente tem o seu sistema nervoso ficando ainda mais tranquilo e ele conseguindo ser induzido ao sono com melhor facilidade. Assim como nós, porque se a gente deitar na cama com as janelas todas abertas, nós também vamos ter dificuldade de dormir com qualidade nas sonecas. Então o bebê também. E à noite, em contrapartida, nós vamos usar ainda mais o escuro total. Para quê? Para favorecer a produção da melatonina, para também ajudar o bebê a não ter distrações. E um ponto bem importante desse mito: bebês não sentem medo do escuro. Eles não têm cognição para medo. Então, o medo começa a aparecer depois dos 2 anos e meio, perto dos 3. Antes disso, não existe. Terceiro mito: só vai dormir bem depois que tiver 5 anos. Muitas pessoas acreditam que a primeira infância dos pais é marcada com muitos despertares noturnos, sem conseguir descansar, que bebê não dorme mesmo, que o ideal é deixar passar, né? É uma fase. Isso é um grande mito. E eu sei, posso comprovar, e vocês podem ver pela infinidade de depoimentos que nós temos dentro do nosso método. É possível sim o bebê dormir bem de acordo com a sua faixa etária desde o nascimento, desde que os pais saibam de forma assertiva as estratégias que precisam ser usadas
para cada idade, para cada período e conforme a característica individual do seu bebê. Então, ninguém precisa esperar até os 5 anos para ter um bebê dormindo. Muitas famílias deixam até de aumentar a prole, de ter mais filhos por conta da privação de sono. Então, você não precisa passar por esse medo, porque é possível sim ter um bebê dormindo bem desde o nascimento. Vamos lá, o outro mito: não pode dormir mamando no início da vida. Qual é a mãe, principalmente com o boom de informação que nós temos hoje nas redes sociais, já não se pegou com aquele medo de dar mamar para o seu bebê, porque acreditava que se desse o mamar para o bebezinho de 15, 20 dias e ele dormisse no seio materno, você estaria criando uma associação ruim? Isso é um grande mito. O mais normal dos bebês pequenininhos é que eles venham para o seio materno, façam a sucção, fiquem cansados e durmam. Isso é o mais natural. Então, nós não precisamos ter uma preocupação excessiva do bebê dormir no seio materno nesse início da vida. Depois, aos poucos, a família vai reduzindo esse estímulo de sucção, vai conduzindo outras formas de sono. Então, o mais normal do bebê pequeno é que, de fato, ele mama e durma. Muito diferente de fazer todas as sonecas no seio materno. Então, ele vai mamar e dormir, mas não quer dizer que a mãe vai deixar ele o tempo todo no seio materno enquanto faz as sonecas. Isso é ruim. Agora, dormir mamando é o mais normal no início da vida. Um outro ponto, o quinto e último mito: bebês não possuem associações de sono ruim. Isso é um grande mito, porque desde o nascimento nós estamos formando padrões comportamentais. O cérebro humano é extremamente inteligente. Então, desde que o seu filho nasce, ele já está formando padrões comportamentais, não só relacionados ao sono, mas sobre várias coisas que estão em volta dele. Então, os bebês e as crianças desenvolvem sim padrões de associação ruim de sono desde que nascem, porque eles são conduzidos conforme os pais vão fazendo esse processo. Então, você precisa, eu sempre gosto de usar uma frase: nós precisamos fazer aquilo que nós vamos dar conta de sustentar depois. Então, é melhor começar certo do que começar e depois ter que fazer vários tipos de mudança. Porque se você tem um bebê maior que está com muito despertares, mamando mais de 10 vezes na madrugada, em cama compartilhada, você vai concordar comigo que mesmo o bebê sendo muito pequenininho, ele desenvolve sim associações e que essas associações podem ser ruins. Quando uma associação passa a ser ruim? Quando ela começa a prejudicar os pais, a mãe não descansa mais, o bebê não consegue ter um bom padrão de sono noturno porque sempre está pedindo recursos externos para voltar a dormir e não corresponde com a sua idade, mamando muito, muita dependência de embalo, por isso o bebê vai desenvolvendo essas associações. Então você precisa entender que sim, os bebês desenvolvem associações de sono ruim, e por isso que desde o início da vida nós precisamos buscar a melhor condução possível. E se você que está assistindo esse vídeo está passando por dificuldades com o sono do seu bebê, no link abaixo nós temos o acesso do mapa do sono do bebê, um método completo, um programa de acompanhamento, onde nós vamos pegar você pela mão nesse processo para devolver a melhor noite de sono que você já teve junto com o seu bebê e com toda a sua família. Se junte a várias mães que já estão tendo suas noites de sono completa e eu espero por você.